Nós vivemos à luz do Novo Testamento. Nós cremos que agora Deus nos fala é através de Jesus Cristo. Deus que falou através dos profetas, Ele continua falando, mas agora através do seu Filho. Mas cremos também que quando conhecemos o Velho Testamento, estudamos o Velho Testamento, nós temos uma visão mais ampla do Novo Testamento. Isso nos abre uma visão mais ampla para entendermos o Novo Testamento. Por isso que nós não temos levitas na igreja. Por isso que nós não temos sacerdotes na igreja. Porque nós cremos que na Nova Aliança não é assim. Né? No Novo Testamento não é assim. Mas nós temos a compreensão de que tudo aquilo que ali estava trouxe a nós um conhecimento maior acerca de Cristo, do seu ministério, da sua missão, daquilo que Cristo representa para a igreja, para a nossa vida. Segundo lugar, a importância religiosa. Irmãos, na época dos judeus, já existia um grupo muito grande de religiosos no mundo. Vários tipos de religião, vários deuses, povos que cultuavam seus deuses de diversas formas. E Deus, ele queria exatamente chamar a atenção dos povos daquela época para o fato de que o único Deus verdadeiro era o Senhor, o Deus de Israel. Que a única forma de culto aceitável era o culto que deveria ser prestado a Ele, Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. Então veja que a importância religiosa do Velho Testamento é exatamente para isso, para chamar a atenção dos povos para a forma de culto que Deus queria que o seu povo prestasse a Ele, a forma de adoração que o Senhor queria receber do seu povo. Veja que naquela época, até mesmo a nação de Israel sofria a influência das outras religiões, dos outros deuses, dos outros povos. De vez em quando o povo estava misturado com as religiões daquela época, com a forma de adoração daquele povo, mas Deus estava sempre olhando para o seu povo e chamando a atenção deles e dizendo: olha, quando vocês entrarem na terra para a qual eu vou conduzir vocês, quando vocês chegarem ali, não vá pelo costume daquele povo. Não preste a mesma forma de adoração que aquele povo presta ali aos seus deuses. Porque não era isso que Deus queria. Não era aquele tipo de religião que Deus queria. Não era aquele tipo de culto que Deus queria. Os cultos regados à prostituição, os cultos regados à imoralidade e tantas outras coisas, os cultos a Baal e a tantos outros deuses. Deus condenava esse tipo de culto, esse tipo de adoração. E Deus não queria que o seu povo se misturasse. E o Velho Testamento ele traz exatamente isso, essa diferença entre o que é de fato a religião perfeita para com Deus, aquilo que Deus quer que seja feito, a forma de adoração perfeita, aquilo que Deus quer, como Deus quer que o seu povo o adore. Veja que bastante significativo ainda é, no Velho Testamento, Deus se manifesta a um povo e deseja manifestar à humanidade que todas as demais formas de crença eram incorretas. Veja que todos os demais povos tinham seus deuses adorados através de imagens e ídolos. Com o Velho Testamento, Deus manifesta seu desejo de que a humanidade o reconheça como o único Deus verdadeiro. Como o único Deus verdadeiro. Deus se manifesta assim. É assim que Deus se manifesta. Veja que todas as manifestações de Deus lá no Egito, para Faraó, na Babilônia, para Nabucodonosor, Deus reprovando aquelas formas de religião, o costume daquele povo e se mostrando como o único Deus verdadeiro, como o único que merece e deve ser adorado. Então, essa é a importância religiosa do Velho Testamento. E, por fim, a importância social do Velho Testamento. Né? A gente vê que no Velho Testamento há um conjunto de leis sociais, que para a época era de um avanço, de uma perspectiva muito além do que aqueles povos ali podiam prever. Deus trouxe isso para aquele povo. Deus trouxe uma lei para aquele povo, Deus regia a vida daquele povo, o cotidiano daquele povo, a forma como eles deveriam se relacionar, a forma como eles deveriam buscar a preservação, viverem juntos. Então veja, Deus ali se revelava de uma forma bastante diferente do que os outros povos tinham. Veja aqui. Por fim, com o Velho Testamento, Deus traz ao mundo conhecido a mais
revolucionária legislação da época. A legislação regia não somente o cotidiano de Israel, mas trazia o primeiro contato dos povos com os princípios jurídicos que até hoje são fundamentais: proporcionalidade, responsabilidade civil, reinserção, recuperação social, limitação dos poderes. É interessante quando você vê o sistema legislativo de Israel, né? Você olha quando Deus determina a construção de cidade de refúgio, veja o que Deus faz ali para preservar a vida, né? Para que houvesse justiça. Aquelas pessoas que cometiam homicídio e talvez até fizessem de forma culposa, para que os outros não viessem se vingar-se dele, tinha um lugar onde ele poderia entrar e se refugiar e ali ele se proteger. O cuidado de Deus com os doentes, com os leprosos, uma cidade para que eles pudessem ali ser cuidados, ser tratados. Um outro exemplo, até o pastor Gino Júnior colocou lá no vídeo de orientação para os professores, que era acerca da colheita dos frutos. Todos os anos, Deus ordenava que quando se fizesse a colheita, não se colhesse tudo. Deixasse alguns lá. Não deviam colher todos os frutos, não deviam fazer a colheita de forma completa, total. Tinha que deixar frutos ali. Para quê? Para que os pobres pudessem vir no final da colheita e ali também se servir daquilo que sobrou ali. Era o cuidado de Deus, era a proteção de Deus com aquele povo. Tanto é que quando Ruth volta com sua sogra Noemi para o território de Israel, ela vai exatamente viver disso. Né? Ela vai ali para as terras de Boaz e ela vai colher o que sobrou ali daquelas espigas. Veja que havia um cuidado social de Deus com aquele povo. Deus manifestaria através da sua lei todo o seu cuidado, toda a sua proteção. Por fim, irmãos, veja que a importância do Velho Testamento, ela é fundamental, tanto no sentido teológico, quanto no sentido religioso, quanto no sentido social. Talvez você lendo, você descubra outras importâncias que o Velho Testamento traz para a nossa vida, mas essas aqui nós destacamos nessa manhã. Sobre os escritores do Velho Testamento, nós temos que estes homens, eles escreveram a palavra de Deus, foram iluminados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, em épocas diferentes, homens de culturas diferentes, de épocas diferentes e de localidades diferentes. Você tem Moisés, que foi criado no palácio, mas você também tem aquele que cuidava de vacas e também escreveu a palavra do Senhor. Era Ageu, não era? Então, você tem pessoas de vários níveis, tem profetas, tem sacerdotes que escreveram a palavra do Senhor, foram levantados por Deus, e durante um período de 1100 anos, do século XVI ao século V antes de Cristo, esses homens receberam a revelação de Deus e escreveram a revelação de Deus. Foram usados pelo Senhor como instrumentos de Deus para manifestar a sua palavra no Velho Testamento. Então veja que o Velho Testamento, irmãos, ele tem uma importância significativa para nós, porque ele nos abre a compreensão para as verdades do Novo Testamento. Somente com essa compreensão do Velho Testamento, nós temos uma maior facilidade de entender as verdades do Novo Testamento. Você já tentou ler o livro de Hebreus? Você viu tanto que o livro de Hebreus exige conhecimento do Velho Testamento, que nós conheçamos o Velho Testamento, que às vezes a gente lê o livro de Hebreus e se a gente não conhece o Velho Testamento, a gente fica um pouco perdido ali em tudo que está sendo falado, porque a carta aos Hebreus, ela vem exatamente descortinando isso, ela vem mostrando a superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento. Cristo superior a Moisés, Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Então ele vem mostrando isso, e se a gente não tem um conhecimento destas coisas lá no Velho Testamento, a gente não vai ter essa compreensão. Eu até estava pensando, estudando aqui a lição, né, que a gente estudou na lição passada sobre o tabernáculo, sobre o templo, né, de Salomão, sobre Davi,
E esses estudos eles foram fundamentais, porque nós também, no Novo Testamento, nós estávamos estudando na nossa leitura diária, depois nós estudamos a carta aos Hebreus. Então fica mais fácil você ler, e quando você lê ali na carta aos Hebreus, você já tem essa visão do que você estudou lá sobre o tabernáculo, sobre os sacerdotes, sobre as vestes sacerdotais, sobre o sumo sacerdote, sobre os sacrifícios. E você tem essa compreensão, você entende melhor aquilo que está sendo escrito ali, está sendo descrito ali. É interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele começa a falar acerca da importância de Cristo em relação ao sacerdócio da antiga aliança. E ele começa a dizer que o sacerdócio de Cristo era um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão, porque era um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele dá uma pausa e ele diz assim, olha, sobre esse assunto eu tenho coisas muito difíceis para explicar para vocês. Só que eu não tenho como fazer isso agora, porque vocês se tornaram indolentes, preguiçosos para aprender, para crescer. São coisas difíceis, mas que vocês agora não têm condições, porque vocês ainda precisam de leitinho, de um alimento. Vocês não podem receber esse alimento mais sólido, mais pesado. Então veja, ele tinha que explicar o que aquilo representava, que Cristo representava, a superioridade de Cristo. E ele vem explicando tudo isso lá no capítulo 7 da carta aos Hebreus. Mas naquele momento ele não podia, porque aquele povo ainda não tinha um conhecimento mais profundo acerca das coisas, das Escrituras, lá no Velho Testamento. Então veja que é importante ter esse conhecimento. Não podemos nos esquecer que agora Deus nos fala através de Jesus Cristo. Que é através de Jesus Cristo que Deus se revela a nós. Cristo é a revelação completa e perfeita de Deus. Mas então, Cristo sendo a revelação completa e perfeita de Deus, como Cristo lidou com o Velho Testamento? Como Cristo lidou com o Velho Testamento? Como foi o relacionamento de Cristo e como foi o relacionamento dos apóstolos com o Velho Testamento? A lembrar que a Bíblia de Cristo era o Velho Testamento. Quando Cristo estava sendo tentado no deserto, Cristo se utilizou da palavra de Deus para vencer e foi o Velho Testamento. Os apóstolos, eles se utilizavam da palavra de Deus. Lembra de Pedro no dia de Pentecostes? Quando Pedro foi explicar o que estava acontecendo ali em Pentecostes, ele se utiliza da profecia de Joel. Ele diz, isso que está aqui acontecendo é para que se cumpra aquilo que profetizou Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos Apóstolos capítulo 2. Então veja que tanto Cristo como os apóstolos, eles se utilizavam dos textos do Velho Testamento. Veja bem, quando a gente abre aqui, abra aí sua revista, por gentileza, na página 34, no ponto 5, relação de Cristo e dos apóstolos com o Velho Testamento. No 5.1 tem Cristo e o Velho Testamento. O primeiro texto bíblico que está aí na sua revista é o texto bíblico de Mateus, capítulo 23, versículo 35. Diz assim, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Aqui, Cristo atesta a historicidade dos personagens bíblicos do Velho Testamento. Veja que quando Cristo faz uma citação dessa, quando Cristo se utiliza de um texto como esse, ele está exatamente atestando a veracidade desse texto quanto aos personagens do Velho Testamento. Está dizendo, olha, Abel não foi um mito, não foi uma história. Abel de fato existiu. Os profetas no Velho Testamento, eles de fato existiram. Então não é, como muita gente pensa, uma história inventada que foi ali arranjada e contada. Não, o que está ali é fato, se deu. E Cristo, quando ele se utiliza desse texto, quando ele se utiliza desses textos do Velho Testamento, ele está exatamente aqui atestando a veracidade de todos esses fatos. Está dizendo, esses personagens, de fato, eles existiram. Essas pessoas, de fato, elas estavam ali. Veja aqui o outro texto, Mateus 19, capítulo 4 a 6, diz assim,
Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou, não os separe o homem. Aqui Cristo atesta a historicidade dos fatos e acontecimentos do Velho Testamento. Veja que no primeiro texto ele faz referência a personagens do Velho Testamento. Uma forma de nos trazer a certeza, a convicção de que não foi história, que essas pessoas de fato elas existiram. E nesse segundo texto que nós lemos aqui de Mateus 19, ele atesta os fatos do Velho Testamento. Os fatos, ele diz, olha, no princípio houve sim um Deus que criou todas as coisas. Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Deus os colocou ali e fez com que eles crescessem, se multiplicassem ali. Está dizendo, olha, isso aqui não é história, isso aqui aconteceu. É o próprio Cristo que vem e faz com que nós olhemos para esses textos do Velho Testamento e digamos, isso não é uma história qualquer. Isso não foi invenção humana. Isso aqui, de fato, se deu. De fato, se deu. Tem um outro texto aqui interessante, que é esse de Marcos, capítulo 12, versículo 26. Não está aí na sua revista, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Marcos 12, 26. E também nos traz essa certeza, essa convicção, né? Cristo atestando a historicidade dos fatos, dos acontecimentos do Velho Testamento. Marcos 12, versículo 26 diz assim: a respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido nos livros de Moisés, nos textos referentes à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Estais absolutamente enganados. Então veja aqui uma resposta de Cristo aos saduceus. Eles vinham questionar Jesus acerca da existência da ressurreição. E eles trazem uma história lá do Velho Testamento. E Jesus ele traz aqui um fato interessante. Ele diz, olha, vocês não leram lá nos livros de Moisés? Jesus disse que foi Moisés que escreveu. Né? Até Jesus disse que foi Moisés que escreveu. Tem gente dizendo que não foi Moisés que escreveu. Né? Então Jesus diz, olha, Moisés escreveu. Você lembra que quando Deus apareceu para Moisés lá no meio da sarça? Então isso não foi história, não. Isso não é história de carochinha. Jesus está dizendo isso de fato aconteceu. Jesus ele vem e comprova, ele atesta a historicidade dos fatos. Ele diz, olha, isso aconteceu. Deus um dia se manifestou a Moisés no meio do deserto, no meio de uma sarça. No meio de uma sarça. E quem quiser que diga que isso foi história, Jesus disse que foi verdade. Jesus disse que aconteceu. Entende? E aí tem outros exemplos, tem esses textos de João, que é muito interessante, né? Quando Jesus ele é questionado por eles, quando Jesus chega e diz, eu sou o pão da vida, né? Eles questionam e falam, oh, Deus nos deu o pão, nossos pais comeram maná lá no deserto. Aí Jesus faz referência a esse texto e diz, oh, seus pais comeram de fato maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vos dá o pão do céu, Deus agora vos dá o verdadeiro pão do céu, se referindo a ele. Então veja que Cristo ele atesta os fatos do Velho Testamento. Cristo vem e ratifica o Velho Testamento. Ele diz, olha, tudo que ali aconteceu, os personagens que ali viveram, todos são reais. Tudo aquilo ali é real, tudo aquilo ali é realidade. Não tem por que desprezar o Velho Testamento. Não tem por que desprezá-lo. Continuando aí na página 34, nós já vimos que Cristo atesta a historicidade dos personagens bíblicos e dos fatos bíblicos. Agora aqui no capítulo 5 de Mateus, versículos 17 e 19. Está aí na versão.